Olha, quando a gente ouve falar em licitação pública, a primeira coisa que vem à cabeça geralmente é notícia de jornal, né? E quase sempre pelos motivos errados, com aquelas cifras de cair o queixo. Mas e se essa for só uma parte da história? Pois é, tem um outro lado, uma transformação mais silenciosa acontecendo, que também movimenta bilhões, só que para um lado bem diferente, o da inovação, do desenvolvimento. É isso que a gente vai analisar agora. Ok, vamos começar com este número aqui na tela. 1,2 bilhão. É dinheiro que não acaba mais. E olha, isso não é o orçamento de uma cidade pequena, não. É o valor de um único conjunto de contratos públicos. E esse contrato bilionário lá no Rio de Janeiro ganhou um apelido que já diz praticamente tudo: asfalto eleitoral. Um nome que já dá a dica, né? Sugere pressa, interesses políticos e, como a gente vai ver, muita, mas muita controvérsia. Então vamos começar pela parte que todo mundo já conhece, aquela que alimenta o noticiário com escândalos e muitas suspeitas de corrupção. O caso do asfalto liso no Rio é um exemplo assim, de livro. A justiça teve que entrar no meio e suspender esse contrato gigante. E por quê? Porque apontou um monte de vícios no processo. Coisas como mudar o edital na véspera da sessão, sabe? E uma condução que parecia favorecer um dos concorrentes. Tudo numa correria danada em pleno ano eleitoral, bem suspeito. E bom, se fosse só no Rio, mas não é um caso isolado. A Polícia Federal está de olho numa trilha de contratos bem suspeitos para a compra de material educativo se espalhando por vários estados. Isso mostra que o problema é nacional, é sistêmico. E o que chama a atenção dos investigadores são os padrões que se repetem. É sempre a mesma história. Uma empresa troca de nome, mas o CNPJ, que é a identidade dela, continua o mesmo. De repente, contratos milionários começam a aparecer em sequência, no Amazonas, Pará, Minas Gerais e, coincidência ou não, bem na rota da carreira de um mesmo gestor público. Aí usam o método da carona, para não precisar fazer uma licitação nova. E os contratos são globais, sem detalhar o preço de nada. É um roteiro que, olha, acende todos os alertas. Mas seria muito simples culpar só as pessoas, as maçãs podres. A verdade é que o próprio sistema de compras públicas vive sob uma tensão enorme, o que deixa tudo bem mais complexo e vulnerável. Para ter uma ideia, projetos de infraestrutura, por exemplo, vivem com um fantasma chamado judicialização. Hoje, pelo menos 12 grandes leilões de terminais portuários, incluindo alguns super estratégicos como o do Porto de Santos, correm um risco altíssimo de parar na justiça. E isso trava investimentos de bilhões. E é aqui que a gente chega no coração do problema. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o gestor público precisa ter autonomia, né, para ser rápido, para tomar uma decisão técnica e eficiente. Só que do outro lado tem os órgãos de controle, tipo o Tribunal de Contas, que tem a obrigação de fiscalizar cada centavo. Essa briga, essa tensão acaba gerando uma paralisia. É o que ficou famoso como o apagão das canetas, que nada mais é do que o medo que o gestor tem de assinar qualquer coisa, de inovar e depois acabar sendo punido por isso. Para tentar resolver esse impasse, a lei até evoluiu um pouco. O conceito de erro grosseiro foi reforçado. Basicamente, ele diz que um gestor só pode ser responsabilizado pessoalmente se ficar provado que ele agiu de má fé ou cometeu um erro que, assim, ninguém com o mínimo de cuidado cometeria. A ideia é proteger quem age de boa fé. Certo, a gente já viu o lado problemático dos escândalos, das pressões do sistema. Mas, como a gente falou lá no comecinho, essa não é a história inteira. Vamos agora para a parte da história que não costuma virar manchete. É uma revolução silenciosa, que está mudando o jeito que o governo gasta o nosso dinheiro. E o grande motor dessa mudança toda é a nova lei de licitações. Ela não é só uma atualização de regrinhas, não. É uma mudança de mentalidade, de filosofia sobre o que realmente significa fazer um bom negócio para o Estado. Então, o ponto crucial é este. Acabou a ditadura do menor preço. A nova lei finalmente permite que a administração pública contrate pensando no melhor valor. Isso quer dizer levar em conta a inovação, sustentabilidade, o impacto a longo prazo, porque, vamos combinar, o mais barato quase nunca é o mais eficiente. Isso abre a porta para modelos super inovadores, como os contratos públicos para soluções inovadoras. A lógica é simples, mas é poderosa. O governo aponta um problema e contrata startups para criar a solução. A Petrobras, por exemplo, já fez mais de 90 contratos desse tipo, desenvolvendo de tudo, desde robôs que combatem incêndios até novas soluções digitais. É um baita laboratório pago para as startups, e o governo ganha tecnologia de ponta. E essa inovação não acontece só nas grandes estatais, nos municípios também. Em Goiânia, a prefeitura criou o Colab. É um laboratório que junta as equipes técnicas e jurídicas para desenhar licitações melhores desde o comecinho, lá no planejamento.
Isso garante muito mais segurança e eficiência antes mesmo do edital ir para a rua. E essa nova abordagem tem um impacto direto, muito real na vida das pessoas, sabe? Fortalecendo a economia de cidades inteiras. Vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nesse gráfico. É o caso de Irati, no Paraná. Em 2021, 31% das licitações da prefeitura eram vencidas por empresas da própria cidade. Já em 2023, esse número pulou para 37%. Isso é mais dinheiro circulando ali, fortalecendo a economia local de verdade. E como eles conseguiram isso? Com uma ideia que é simples ao mesmo tempo genial: o Escritório de Compras Públicas. Basicamente, tem uma equipe que olha os editais da prefeitura, vai atrás dos empresários locais que podem fornecer o que eles precisam, explica o processo, ajuda com a burocracia e ainda dá treinamento. Eles fazem a ponte entre o que o governo precisa comprar e quem pode vender na própria cidade. E o sucesso é tanto que essa estratégia de comprar local virou um modelo, sabe? Um modelo reconhecido no país todo, ganhando prêmios como o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que basicamente premia as prefeituras que usam seu poder de compra para transformar a economia local. Bom, então a gente chega num ponto em que as duas histórias se cruzam. De um lado, a necessidade de combater a corrupção. Do outro, a busca por um Estado mais inovador e eficiente. O caminho a seguir é um delicado jogo de equilíbrio. Essa frase, tirada de uma análise jurídica sobre o tema, resume um dos maiores dilemas de hoje de uma forma perfeita. A punição tem que ser precisa, cirúrgica, ela não pode errar o alvo. O grande debate jurídico hoje é sobre a tal da responsabilidade por contágio. Pensa bem, se uma empresa de um grupo enorme comete uma fraude, será que todas as outras empresas desse mesmo grupo devem ser proibidas de contratar com o governo? A lei tenta evitar que empresas de fachada sejam criadas para burlar as punições, mas se aplicada de forma automática pode acabar sendo injusta e punir quem não tem nada a ver com o problema. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Nessa busca por um sistema à prova de falhas, a gente não acaba inibindo a inovação e o risco que são essenciais para o progresso? Ou será que ao buscar agilidade e ousadia, a gente abre a porta para a corrupção? Encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos não é só um desafio técnico, é a questão central que vai definir o tipo de Estado que a gente quer construir daqui para frente.